Seja você bem-vindo ao canal. Vamos falar sobre... Meu nome é Leandro Lestat e hoje nós estamos aqui para falar sobre mais um super-herói e falar sobre os atributos de Cristo nesse super-herói. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Peter Parker, sobre o Homem-Aranha. Esse é um dos action figures que eu tenho na minha coleção, é um dos mais especiais que eu acho. Ele parece muito com o ator, né, do filme mesmo. E assim, eu coleciono action figures, né? E esse é um dos mais especiais que eu tenho. E hoje nós vamos poder falar um pouquinho sobre esse super-herói que tanta gente gosta, tanta gente admira pra caramba. E existe, na verdade, uma razão para as pessoas admirá-lo tanto. Existem atributos cristãos que a gente pode ver no Peter Parker, no Homem-Aranha. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Então, você aí que não conhece o canal ainda, vamos falar sobre. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, convidar os seus amigos para conhecer e ajudar o canal a poder crescer também, né? Que mais outras pessoas possam conhecer o que nós falamos aqui no canal. Vamos falar sobre, ok? E hoje eu tenho um grande prazer de poder falar um pouquinho sobre esse super-herói e alguns atributos que a gente pode encontrar nele. Mas primeiro a gente vai conhecer um pouquinho da história do Peter. Então o nome dele, na verdade, é Peter Benjamin Parker. Tá? E a revista do Homem-Aranha, a primeira revista em quadrinhos que chegou do Homem-Aranha foi em 1962. E ela foi criada por Stan Lee e Steve Ditko. E esse personagem ele trazia uma temática diferente de tudo que tinha sido já publicado. Ele trazia problemas comuns no ser humano. Então, na verdade, era um personagem que tinha que lidar com valentões, era um personagem que tinha que lidar com dramas da sua personalidade, né, as coisas normais que acontecem com o adolescente. E os criadores do Homem-Aranha fizeram justamente isso, eles exploraram dilemas com os quais nós vivemos hoje em dia. Então, eles exploraram esses dilemas e colocaram isso também para ajudá-lo no combate ao crime. E o resultado foi tão espantoso, que a partir daí a gente não consegue imaginar um outro super-herói que não esteja sofrendo com dramas ou sofrendo com coisas pessoais que ele tem na sua própria vida. Crises emocionais, traumas e assim por diante. Então, Peter, na verdade, ele se tornou órfão muito pequeno, e aí ele foi morar com os tios dele, com Benjamin e May Parker, lá no Queens, na cidade de Nova York. Ele cresceu, então, se tornou um rapaz muito inteligente, mas ele era muito pouco social. Então, ele era muito tímido, né? Ele não sabia lidar com as pessoas e tudo mais. Até que aos 15 anos, quando ele estava passando por uma demonstração na escola dele, era tipo uma feira de ciências que estava acontecendo ali, e eles estavam manipulando algumas coisas de ciência, e nesse evento ele acabou sendo picado por uma aranha venenosa ali, né? Que em situações normais seria meio que inofensiva ao ser humano. Porém, essa aranha ela tinha sido exposta à radioatividade de um aparelho. E essa picada, então, provocou algumas mudanças no metabolismo, né? E na biologia do Peter. Então, a partir de agora, o comportamento do Peter ele foi afetado, inclusive a sua maneira de agir. Ele deixa, então, a sua timidez um pouco de lado e ele assume, então, uma personalidade de herói. Então, Peter ele era o nerd que sofria bullying na escola, aquele clássico nerd. Só que agora ele vê essas habilidades e ele vê um modo de tirar proveito das situações que usualmente não teria vantagem. Mas agora ele começa a usar essas habilidades dele para poder conseguir algumas coisas. De primeiro, ele usa essas habilidades para conseguir meio que fama para si próprio. Só que depois de um tempo, né, ele acabou deixando um bandido escapar, e esse carinha que ele deixou escapar, ele foi descobrir logo depois que tinha assassinado o tio dele. E o tio dele, antes de morrer, o Ben, ele disse uma frase que foi a frase que ficou guardada assim para o Peter pelo resto da vida dele, que foi: com grandes poderes, grandes responsabilidades nós temos. Então, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E isso é um lema
que a gente pode usar muito no Evangelho. Nós temos a chance no Evangelho de conhecer várias coisas, né? A partir do momento que nós conhecemos alguma coisa relacionada ao Evangelho, nós não temos tanto assim como o livre-arbítrio. Existe uma coisa chamada de moral-arbítrio. É quando a gente conhece e sabe o que fazer. Então, com grandes poderes, que é o que o Senhor nos dá, né? Às vezes ele nos dá o poder do conhecimento, né? Nos dá o poder para os homens, dá o poder do sacerdócio, e, consequentemente, por causa disso, nós temos várias responsabilidades. Então, nós temos responsabilidades a serem atingidas em nossa vida por causa desses poderes que são dados para a gente. E isso foi o que aconteceu com o Spider, lá com o Peter. A partir desse momento, né, quando o tio dele morreu, ele viu, então, que ele poderia usar os seus poderes para responsabilidades melhores ou maiores. E ele começou, então, a agir como super-herói. Ele começou a combater o crime e também, claro, não deixou de ter os problemas pessoais que ele tinha. Então, ele tinha muitos problemas financeiros, problemas com a namorada, dramas que ele tinha como adolescente. Então, os problemas reais de Peter, como falta de dinheiro, tempo escasso, incompreensão, preocupação com o horário que chega em casa, entre outros problemas, tornavam, então, esse personagem um destaque entre os super-heróis modernos. Então, muitas pessoas, hoje em dia, né, isso eu peguei numa pesquisa que foi feita, que muitas pessoas, na verdade, se assemelham muito ao Peter, principalmente os jovens, por causa de algumas coisas. Por exemplo, as pessoas afirmam que não tem tempo suficiente para amigos ou família. Isso é uma coisa que o Evangelho nos ensina como controlar, né? Que nós possamos fazer um planejamento melhor do nosso tempo. Consequentemente, se nós fizermos um planejamento do nosso tempo melhor, dessa forma nós vamos saber como controlar o nosso tempo, ok? Então, é bem importante se nós fizermos esse tipo de planejamento. E é uma coisa que nós precisamos fazer, né? Muitas vezes nós deixamos o tempo nos levar, só que nós podemos controlar o tempo. Então, controlar o tempo é uma das coisas que nós aprendemos muito com o Evangelho, e nós precisamos aprender a fazer isso, a ver o que realmente é mais exclusivo na nossa vida. Ou seja, quais são as nossas prioridades? Muitas vezes o que a gente precisa fazer em nossa vida, e esse é um dos grandes problemas de todo mundo, e isso é uma das coisas que nós aprendemos com o Evangelho, é que nós precisamos saber lidar com todas as situações que acontecem em nossa vida, para que nós possamos saber fazer melhor uso de nosso tempo em nossa vida pessoal. Então, que nós possamos saber valorizar o tempo que nós temos em família, valorizar o tempo que nós temos no trabalho, valorizar o tempo que nós temos na escola, na faculdade, ou com nossos amigos. Então, existe, na verdade, um dilema que muitas pessoas sofrem, é como dividir meu tempo, né? Então, esse era um dilema que o Peter também sofria. E nós aprendemos com o Evangelho que existe uma forma para nós podermos controlar isso, né? Que possamos, no momento que nós estamos com a família, esse é o momento da prioridade para a família. No momento que nós estamos na empresa, esse é o momento de prioridade para a empresa, e assim por diante. Porque senão, na verdade, a gente não dá conta, né? Nós temos muitos pratos em nossa vida para a gente poder lidar com esses pratos. E para eles continuarem girando, nós precisamos focar em determinados pratos em determinados momentos. Outra coisa também que acontece muito, né, com o Peter, e que outros jovens têm falado bastante, que acontece na vida deles também, né? Eles almoçam fora com frequência, afirmam ter problemas com prazo de entrega. Então, isso tem tudo a ver com essa questão de exclusividade do meu tempo, onde eu coloco a prioridade para o meu tempo. Uma outra coisa que os jovens falam bastante, dizem sofrer de sentimento de culpa em relação a situações em que não agiram da maneira correta ou esperada. Então, muitas vezes, nós colocamos o sentimento de culpa em nossa vida, só que a gente, às vezes, precisa meio que pedir perdão ao Senhor e esquecer esse sentimento de culpa.
né? Na verdade, muitas vezes a gente pede perdão para o Senhor, nós pedimos, passamos pelo processo do arrependimento, por coisas que a gente deixou de fazer ou fez errado, e a gente não se perdoa, né? A gente pede perdão ao Senhor, mas a gente não dá aquela razão para nosso perdão acontecer. E isso é uma das coisas que nos atrapalham no processo. Então, se nós ficarmos remoendo isso que nós fizemos de errado o tempo todo e não esquecer, já que nós já passamos pelo processo do arrependimento, na verdade, a gente vai ficar com aquele sentimento sempre de culpa, sempre ficando para baixo, né? E isso é uma das coisas que o Senhor pede para que nós possamos aprender a lidar. Quando nós nos arrependemos, nós precisamos também nos perdoar, saber nos perdoar. Né? Muitas vezes também uma das coisas que os jovens falam bastante, que na verdade acaba acontecendo com o Homem-Aranha também, é que eles afirmam não gostar de si próprio. Nós precisamos desenvolver um amor próprio. Isso é uma das coisas que o Evangelho nos ensina, que nós possamos desenvolver um amor pela nossa personalidade, pelo nosso corpo, que está aqui emprestado para a gente aqui na Terra. Então, são coisas que nós aprendemos que precisamos realmente dar valor, inclusive para quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um potencial enorme de voltar à presença de Deus e de sermos um Deus um dia. Mas para que isso aconteça, eu preciso me amar. Como é que eu vou amar outra pessoa se eu não me amar? Então, eu preciso me amar também. Eu preciso saber o que eu posso fazer para desenvolver um amor por mim próprio também. Já que o Senhor me ama, por que eu não vou me amar? Então, eu preciso desenvolver esse amor. E você? Já pensou o que você pode fazer para desenvolver esse amor próprio? Porque a partir desse momento, você vai começar a ver outras pessoas de uma outra forma. Se você começar a identificar que você é um filho de Deus, você vai começar também a identificar que outras pessoas são filhos de Deus. Então, vamos tratar as pessoas de outra forma. Outra coisa também que acontece com os jovens, que tem muito a ver com o Spider, é a questão de se declararem tímidos. E é incrível como o Evangelho nos ajuda a vencer a timidez. Eu era muito tímido. Eu não conseguia nem me imaginar ensinando, ou falando, ou dando uma aula, por exemplo. E quando eu fui para a missão, lá em 98, eu ainda era muito tímido, mas a missão me ajudou demais a desenvolver a habilidade de falar com outras pessoas, a habilidade de ensinar, a habilidade de poder trabalhar com as pessoas, de olhar no olho das pessoas e poder falar com elas com a certeza, com a clareza do que eu conhecia. E às vezes falar com pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, isso é uma das coisas que o Evangelho nos ensina muito bem. Ele nos prepara para a vida. Então, se você tem a chance na igreja de poder dar uma aula, né, de poder prestar o testemunho, de poder sair com os missionários, para poder compartilhar o Evangelho, são chances preciosíssimas que a gente precisa aproveitar para nós deixarmos de ser tímidos, né? Para que nós possamos, então, aprender a falar, aprender a dar aula, aprender a compartilhar, aprender a trabalhar com as pessoas. Porque o mundo precisa disso. E nós sejamos preparados nesse sentido também. E o Evangelho nos prepara para isso. Muitas pessoas também expressam a dificuldade em expressar seus sentimentos, né? E às vezes isso é uma das coisas que nós aprendemos com o Evangelho também, nos atributos cristãos. Nós aprendemos que nós podemos falar para as pessoas que nós as amamos. Nós aprendemos no Evangelho que nós podemos declarar o nosso amor, a nossa caridade, declarar realmente o que nós sentimos pelas pessoas e de uma forma genuína, não de uma forma falsa. Mas realmente, se eu gosto daquela pessoa, por que não expressar meu sentimento com aquilo? Jesus Cristo ele fazia isso o tempo todo, ele expressava o que ele sentia pelas pessoas, o tempo todo. Por isso que ele amava tanto as pessoas. E as pessoas o amavam tanto. Então, aprenda
a expressar o seu amor por outras pessoas, ou a expressar o que você sente por outras pessoas. Uma outra coisa que os jovens também falam, né, que muitas vezes eles têm preocupação exagerada com uma pessoa que eles gostam. E é o que acontecia com o Homem-Aranha, né? Ele tinha uma preocupação muito exagerada mesmo com Mary Jane, ou com a Gwen Stacy, ou com a Tia May. E por causa dessa preocupação exagerada, muitas vezes outras coisas acabavam ficando em segundo plano. Então a gente precisa também tomar cuidado com isso, né? Nós precisamos saber balancear também esse tipo de preocupação que nós vamos ter com outras pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Para que nós possamos balancear esse tipo de preocupação. Então isso acontece muito quando você tem mais filhos, né? E aí você tem que dar atenção para um e acaba deixando não dando tanta atenção para outro, e isso é um perigo, né? Que pode acontecer na família. E isso é uma das coisas que nós aprendemos também com os atributos de Cristo. Nós precisamos saber balancear essa preocupação, balancear esse amor que eu vou estar distribuindo para as outras pessoas ao meu redor, para que não seja uma coisa exagerada e que isso não me atrapalhe no meu relacionamento com outras pessoas. Outras vezes também, quando você tem uma namorada e você quer ter uma preocupação exagerada, é o ciúme, né? O ciúme exagerado com essa pessoa. Essa pessoa não é sua posse. E isso é uma das coisas que nós precisamos aprender, realmente, né? Porque, na verdade, precisamos realmente ter uma preocupação com a pessoa, mas não preocupação exagerada. Porque essa preocupação exagerada, ela vai me prejudicar depois. Outras pessoas têm dificuldades em compartilhar seus problemas. Muitos jovens, hoje em dia, eles têm uma dificuldade muito grande em poder se abrir, em poder falar dos problemas que eles estão sentindo. Isso é uma coisa que aconteceu com Peter. Só que com o Evangelho, nós aprendemos que nós podemos compartilhar certas coisas com os nossos líderes, com os nossos pais. Então, nós aprendemos que a gente pode compartilhar coisas que, às vezes, meus amigos não entenderiam. Mas o teu pai, ou teu líder, o teu bispo, ele vai entender. Quantas vezes eu não tenho pai, né? Eu não tive pai, só tive mãe. E muitas vezes eu não tinha com quem compartilhar certas coisas. E a pessoa com quem eu compartilhava era com o meu bispo. E o meu bispo me ajudava. Então, ele me ajudou a enfrentar várias dificuldades, vários desafios que eu passei na minha adolescência. Então, na verdade, isso é uma das coisas que nós aprendemos também com o Evangelho e nos ajuda muito, porque nós nos tornamos mais abertos para as pessoas. Em questão de, se eu realmente compartilhar o que eu sinto com outras pessoas, eu vou também poder, às vezes, ajudar outras pessoas. Quando nós estamos compartilhando nosso testemunho, é isso que acontece. Nós estamos compartilhando nossos sentimentos. E quantas vezes esse sentimento não ajudou uma outra pessoa que está ao seu redor? Então, pensa nisso. Pensa em como você pode compartilhar mais dos seus sentimentos com outras pessoas. Uma outra coisa também que acontece com os jovens hoje em dia é que eles dizem sofrer com a incompreensão de outros membros da família em relação aos seus problemas. Então, às vezes, muitas vezes, principalmente para você que está me ouvindo, quantas vezes será que, quando você era jovem, ou agora, nesse momento que você está passando pela juventude, você não achou que seus pais não te entendem? Ou que ninguém da sua família te entende? Então, nós passamos por um momento de que a gente fica achando que eu sou incompreendido por todo mundo, principalmente pelas pessoas da minha família. E, na verdade, uma das coisas que nós aprendemos com os atributos de Cristo é que os nossos pais, eles nos amam. E são pessoas com as quais nós podemos contar. Eles vão nos entender, eles vão saber como identificar problemas que nós estamos passando. Nós só precisamos saber um pouquinho melhor como nos abrir com essas pessoas. Porque a partir do momento que nós soubermos como nos abrir, como falar dos nossos problemas, eles vão começar a compreender melhor também o que nós estamos passando.
Uma outra situação que acontece com o Spider é que ele tem senso alto de ética. E isso é ótimo. Isso é um atributo cristão. Quando a gente é honesto, quando nós tentamos fazer a nossa parte, nós temos ética. Nós sabemos lidar com as coisas e lidar com tudo que nos envolve usando de ética. Ou seja, nós temos sentimentos puros e responsáveis em relação a várias coisas. Então, isso é um dos atributos cristãos mais importantes que nós podemos ter. Saber lidar com as coisas através da ética. E isso o Spider ele tinha muito, ele tem bastante, ele sabe lidar com tudo que está acontecendo ao seu redor, ele sabe lidar com muita ética. Não é fato que o Spider-Man possui uma vida com cotidiano e dificuldades semelhantes a nós, o que faz dele um super-herói. Mas sim o fato dele, mesmo com essas circunstâncias, ele age com uma postura e preocupação moralmente louvável. Então, isso que faz o Homem-Aranha, o Peter Parker, ser tão importante no mundo dos quadrinhos, nesse mundo geek, né? Porque ele tem uma postura, ele tem preocupações moralmente louváveis. E isso é uma das coisas que nós precisamos ter como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo. Quantas vezes será que realmente nós temos posturas e preocupações moralmente louváveis, quanto à minha pessoa e quanto a outras pessoas que estão ao meu redor? Então, quando a gente está falando de agir com ética, agir com honestidade, agir com benevolência, agir com diligência com outras pessoas, estamos falando exatamente sobre isso. Como nós podemos ser mais moralmente louvável perante as outras pessoas e principalmente perante o Senhor. As pessoas preocupadas com seus problemas pessoais, elas não dão a devida importância a uma coisa que a gente chama de altruísmo. Altruísmo é o contrário de egoísmo. O altruísmo, ele lida com o fator o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas e não somente o que eu vou fazer para me ajudar. Ou o que eu estou vendo na minha vida. Esse é o fator egoísta. Mas que possamos lembrar que os atributos cristãos nos ajudam a entender de uma outra forma. Como eu posso ajudar outras pessoas a identificarem o que elas precisam fazer também em suas vidas. Então, o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas? Isso é ser altruísta. E é uma das qualidades principais dos super-heróis que a gente pode ver, né? Eu já falei do Superman, já falei da Mulher Maravilha, agora falando do Homem-Aranha. Todos eles têm um fator altruísmo muito grande, porque eles colocam os seus desejos em segundo plano. Eles colocam o desejo de outras pessoas, as necessidades de outras pessoas em primeiro plano. E quantas vezes nós precisamos aprender a fazer isso? O que você pode fazer nesse momento, que eu posso fazer nesse momento, para começar a colocar necessidades de outras pessoas, daquele meu próximo, mais próximo meu, aquela necessidade daquela pessoa, que ela possa ser maior do que a minha necessidade. Pensa nisso. Como é que a gente pode desenvolver isso mais em nossa vida? Esse atributo cristão tão importante. Então, desse modo, esse personagem que vem sofrendo problemas pessoais, ainda se dedica constantemente também em ajudar outras pessoas. Ele vira um referencial, então, moral para essas pessoas. E acabam desejando ter o mesmo caráter de Peter. Mas poucas vezes a gente pensa que esses caráteres, na verdade, eles vêm lá de Cristo. Eles vêm somente de atributos cristãos que nós aprendemos. Ele tem um atributo muito importante também, que é o atributo da inteligência. A glória de Deus é a inteligência. Nós precisamos aprender, precisamos buscar conhecimento. E buscar conhecimento é uma das coisas fundamentais do Evangelho, para que nós possamos aprender mais sobre as coisas. Porque é isso que a gente vai levar do nosso espírito, quando a gente for lá para o mundo espiritual, é o que nós vamos levar, a inteligência.
Inteligência é saber colocar em prática aquilo que você aprende. Quantas vezes você parou para colocar em prática aquilo que você está aprendendo? Seja numa aula do instituto, seja numa aula do seminário, seja numa aula dominical, seja na escola, o que você está aprendendo para colocar em prática na tua vida? E o que você está deixando de colocar em prática na sua vida que você poderia estar colocando agora? Para que nós possamos alcançar, então, o que é chamado de inteligência, sabedoria, saber colocar em prática aquilo que eu conheço. Um outro atributo cristão bem interessante sobre o Spider é sobre a questão de agilidade nas ações adotadas, nos pensamentos e também nas tomadas de decisão. Quando a gente está passando pela adolescência, é muito difícil, às vezes, a gente tomar uma decisão. Só que depois de algum tempo, a gente precisa começar a tomar decisões muito rápido em nossas vidas. Então, nós precisamos desenvolver agilidade na tomada de decisões. E Cristo, ele era um exemplo muito grande disso. Tanto é que ele passava pelas pessoas e falava, você vai ser o meu discípulo, me acompanha. E chamava para apóstolo dele. Então, eram decisões que ele tomava muito rápido. Só que eram decisões pensadas, né? Não era uma coisa infundável. Então, nós precisamos aprender a tomar decisões de forma mais rápida em nossas vidas. Isso tem muito a ver com a questão de iniciativa, é ter proatividade para começar a fazer as coisas. Mas, principalmente nesse caso, a agilidade nas ações adotadas. Então, se eu adoto uma ação, é ter uma agilidade naquilo. E isso é uma coisa que vai me ajudar para a minha vida toda. Não somente na igreja, não somente na minha família, mas no trabalho, na escola, em toda a minha vida, eu vou precisar mostrar agilidade nas tomadas de decisão. Então, são coisas que nós aprendemos também com atributos cristãos. A segunda qualidade aqui que a gente pode ver também, que Peter ele tinha muito a seu favor, era a questão da intuição. Ou seja, Peter Parker ele ganhou também uma coisa chamada de sentido aranha, que auxiliava ele, né, a prever a chegada de inimigos e também perigos que ele poderia sofrer. A gente, na verdade, essa intuição que nós temos ao nosso redor é o que a gente chama de influência do Espírito Santo. E nós temos a chance de ouvir os sussurros do Espírito Santo. Então, esses sussurros, eles só serão ouvidos se nós estivermos conectados com o Espírito. E isso é uma das coisas que a gente pode pedir muito realmente ao Pai Celestial. Como será que nós podemos desenvolver em nossa vida essa capacidade de ouvir melhor os sussurros do Espírito? Eu tenho uma história que a esposa do meu presidente da missão, ela sempre contava. Ela falava, por exemplo, vamos supor que você está numa avenida muito movimentada, né? Cheio de carro, barulho danado, buzina, aquela coisa toda. Aí você está de um lado da rua e tem uma outra pessoa com um sininho tocando do outro lado. Como é que você vai conseguir ouvir aquele sino tocando com aquele barulho todo passando ao seu redor? Então é aí que a gente precisa desenvolver o foco para que a gente possa ouvir aquele sininho. E é o que acontece em nossa vida em relação ao Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver uma capacidade para que nós possamos ouvir o que o Espírito tem a nos dizer. Possamos dar valor a isso que o pessoal aí chama de intuição, né? O pessoal chama de feeling, mas que a gente possa dar valor ao que o Espírito Santo está querendo me dizer, ao sussurro do Espírito. Quando nós não somos membros da igreja, nós temos esse sussurro também, que é vindo pela luz de Cristo. Esse sussurro da luz de Cristo é o que nos ajuda a tomar decisões certas em nossa vida. Mas a partir do momento que nós somos batizados e recebemos o dom do Espírito Santo, nós passamos a ter a companhia do Espírito Santo conosco. E nós só nos afastamos dessa companhia
se nós quisermos nos afastar. Então, se nós estivermos fazendo coisas erradas e não estivermos nos arrependendo, infelizmente, nós vamos estar nos afastando da companhia do Espírito Santo. E nós não vamos ouvir esse sentido aranha que a gente pode ter na nossa vida. Uma outra característica bem interessante sobre o Peter, na verdade sobre o Homem-Aranha, é a questão do bom humor. Então, o Senhor também pediu que nós pudéssemos ter alegria, que nós pudéssemos ter bom humor em nossas vidas. E Peter, o Homem-Aranha, ele sabia fazer isso muito bem. Né? Então, ter alguém que anima a equipe, como é o Homem-Aranha, é sempre muito bom. Você já percebeu que qualquer que seja o problema que esteja enfrentando, o Homem-Aranha sempre encontra uma situação para exercer o seu bom humor? Então, está lutando lá contra o crime, está lutando contra o bandido, está passando por uma situação difícil, mas ele sempre exerce o bom humor dele. Isso é uma das coisas que eu preciso aprender. E muito. A ter bom humor em certas situações. Na verdade, o que a gente aprende aqui com o Peter, que é um atributo cristão, é o que a gente chama de ter um positive outlook. Ou seja, é ter um foco positivo naquilo que está acontecendo na minha vida. E não ficar pensando na forma negativa das coisas. Então, nós precisamos nos tornar um pouquinho mais otimistas sobre as coisas. Assim, nós vamos passar pelos problemas, pelos desafios, de uma forma muito mais amena. Porque nós vamos saber lidar com aquilo com um pouquinho mais de bom humor também. Então, quando Peter Parker foi picado por uma aranha que lhe daria poderes, isso não lhe garantiu uma forma fácil de ganhar dinheiro, nem de ficar rico, nem um bom círculo de amizades. Mas esses grandes poderes só trouxeram para ele maiores responsabilidades. E, consequentemente, isso é uma coisa que nós aprendemos com o Evangelho, é que com maiores responsabilidades, à medida que nós fazemos as coisas, maiores serão as nossas recompensas no mundo vindouro. Outra coisa que nós aprendemos muito com ele, e com todos os super-heróis que a gente tem falado, é sobre a questão da empatia, é se colocar no lugar do outro. Né? Então, isso é uma das coisas principais sobre os atributos cristãos, né? Como que eu posso me colocar no lugar de outra pessoa? Peter também, ele sempre foi um sujeito que nem sempre foi vitorioso em todas as suas tarefas. Então, muitas vezes em nossa vida, nós não vamos ser vitoriosos em todo momento. Muitas vezes, os problemas que nós estamos passando vão ser problemas sérios, desafios difíceis de vencer. E não é uma promessa que a gente tem que a gente não vai sofrer por causa desses desafios. Mas a promessa que a gente pode ter é que nós podemos passar por esses desafios de uma forma menos difícil. Se nós estivermos conectados com Cristo. É por isso que Cristo pagou pelos nossos pecados. Para que nós possamos passar por esses desafios, pelas dificuldades que nós temos em nossa vida, de uma forma mais amena. Que possamos saber que a recompensa está lá no final. Quando nós temos um desafio em nossa vida, é como se fosse uma competição. A gente vai correr para poder chegar lá no final. Quando a gente chega lá no final, a gente vai ganhar, então, aquela recompensa, aquele troféu. E a gente sabe que, por exemplo, para passar por todo o percurso dessa corrida, não foi uma coisa fácil. Faltou fôlego, né? Faltou ânimo, tive muitas dores no corpo para poder chegar lá no final correndo, mas com a ajuda correta daquele que pode nos ajudar, nós podemos chegar no final e receber a grande recompensa. Esses são alguns atributos que nós podemos ver com o Homem-Aranha e que são atributos cristãos. Então, falando de forma figurativa, nós somos picados pelo amor de Deus a partir do momento que nós somos batizados.
Nós passamos por um momento em que nós podemos ser salvos por Ele. E aí, o que passa a correr nas nossas veias, em nosso sangue, é o que nos torna mais humanos do que a gente era antes. Que nós possamos dar valor a isso, a atributos que nós precisamos ter a partir do momento que nós nos tornamos membros de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós ganhamos o poder de conversar com o Pai, sem intermediários. Nós ganhamos o poder de ouvir a sua voz, de ouvir o Santo Espírito e de adorá-lo mais em nossa vida. Mas nós não ganhamos garantia nenhuma de que os problemas vão desaparecer. Pelo contrário, Cristo nos ensina que nós vamos ter aflições em nossas vidas, mas que nós devemos ter bom ânimo também, porque Ele nos proporcionou que nós tivéssemos isso. E é nossa responsabilidade levar essa mensagem adiante. Eu pude aprender muito com esse bate-papo sobre o Homem-Aranha, sobre os atributos cristãos nesse super-herói que tanta gente gosta, que tanta gente ama. Mas, principalmente, eu pude aprender como que a gente pode colocar os atributos de Cristo em nossa vida. Atributos que a gente vê aí na vida do Homem-Aranha, que é um herói que passa por problemas semelhantes aos que nós passamos, mas são atributos cristãos que também a gente pode colocar em nossa vida. Possamos aprender essas coisas e possamos realmente tentar colocar em prática. O motivo de eu estar fazendo esse programa sobre os atributos cristãos nos super-heróis é para que nós possamos ver que esses atributos cristãos, eles existem e estão presentes em vários outros meios de comunicação. E que nós possamos aprender a filtrar as coisas e aprender a tirar o proveito de coisas positivas que nós podemos aprender. Eu aprendi muita coisa vendo um pouquinho mais, analisando um pouquinho mais sobre a vida do Peter Parker, a vida do Homem-Aranha. Eu espero que você também tenha aprendido. Que possamos aprender mais sobre a vida de Cristo e que possamos aprender mais sobre os atributos dele. Eu deixo esse bate-papo tão especial com vocês e que vocês possam realmente compartilhar com os amigos de vocês. Não esquece de se inscrever aí no canal também, para que todo mundo possa, mais pessoas, né, possam estar aprendendo sobre essas verdades. Tá bom? Deixo essa aula com vocês então. Sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.